Olá, bem-vindos a mais um debate parlamentar. Nosso tema de hoje é o desastre em Mariana. Pessoas mortas e feridas, consequências ambientais, sociais, econômicas. O rompimento da barragem do Fundão aconteceu em 5 de novembro e praticamente todo dia temos um problema novo, decorrente do vazamento dos rejeitos da mineradora Samarco, que pertence à Vale e à anglo-australiana BHP. Problemas e muitas dúvidas no ar. Depois de um tremor sentido uma hora antes do rompimento, a empresa alega que fez uma vistoria, não constatou nada e manteve as atividades. Não teria sido mais prudente, diante da natureza das barragens, deixar todos em sobreaviso, paralisando atividades naquele momento e alertando comunidades vizinhas? O nosso aviso, o nosso consolo foi Deus que tirou a gente dali. E se aquela tragédia tivesse sido à noite, podia saber que nem eu estava aqui para contar essa história. A barragem do Fundão tinha 55 milhões de metros cúbicos de rejeitos. 40 milhões vazaram, segundo a mineradora, num tsunami de lama que matou pessoas e animais, destruiu comunidades inteiras, cursos d'água, a vegetação. A gente queria montar o Bento Rodrigues em um outro local seguro e devolver a vida para cada um, colocar vizinho com vizinhos novamente e voltar ao convívio, né? Tentar voltar ao convívio. Como avaliar o que vem sendo feito pela mineradora para minimizar problemas e novos riscos? Famílias que perderam tudo, milhares de pessoas sem água potável, agricultores e pescadores sem trabalho, a ameaça a espécies marinhas. O Código de Mineração deve ser voltado primeiro para a proteção da sociedade, para a proteção socioambiental. Depois, sim, aí nós vamos tratar da mineração. E tem também uma lei que cuida das barragens. Essa lei é de 2012. Essa lei também precisa ser revista. Vamos tentar ver o que há de mais moderno, o que há de mais de proteção para as comunidades e vamos colocar isso na legislação. Vamos falar também do poder público, como tem sido o apoio dos governos às cidades atingidas, o papel do Ministério Público e da Justiça, as ações da fiscalização, as regras do licenciamento ambiental e o papel dos deputados para garantir proteção aos atingidos e evitar outras tragédias. Tudo isso a partir de agora, numa conversa com integrantes da Comissão Extraordinária das Barragens, instalada na Assembleia de Minas para acompanhar a situação em Mariana e analisar a condição de outras barragens do estado. Recebemos o deputado Cássio Soares, do PSD, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, também conosco integrantes da Comissão das Barragens, que são de cidades diretamente impactadas por esta tragédia. Deputado Bonifácio Mourão, do PSDB de Governador Valadares, que integra ainda a CIP Rio Doce, comissão que reúne parlamentares de Minas e do Espírito Santo. E o deputado Tiago Cota, do PPS de Mariana, vice-líder do bloco Compromisso com Minas Gerais. O Assembleia Debate começa agora. Somente 17 dias depois do rompimento da barragem em Mariana, que o presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, pediu desculpas aos atingidos pela tragédia. E foi pela tela da TV. Em entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo, o executivo reconheceu ainda que o plano de alerta não funcionou na hora da catástrofe. As atividades da Samarco estão suspensas e a retomada dos trabalhos na empresa depende da reparação dos danos causados pelo rompimento. Deputados, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Eu gostaria que, para a gente começar essa conversa, que vocês fizessem uma avaliação da situação que a gente tem agora. Deputada, a gente começa com o senhor, que é lá de Mariana e deve ter visto muita coisa triste por lá, né? É verdade, Natália. Primeiro, agradecer a você pela oportunidade de poder estar nesse programa tão importante para Minas. E num tema que é o tema recorrente nos últimos dias, não só do nosso estado, não só da nossa região de Mariana, como também do país. É a maior tragédia já vista na história de Minas Gerais, do Brasil, e sem sombra de dúvida uma tragédia que acarretou danos enormes. E nós temos que trabalhar esses danos em duas óticas, eu acredito. Danos na área social e na área ambiental. Então, na área social, nós tivemos ali em Bento Rodrigues uma perda inigualável. A comunidade, na verdade, se desfez em poucos minutos. Nós tivemos ali todas as casas da parte baixa sendo derrubadas pela lama,
nós tivemos essa lama adentrando também no município de Paracatu de Baixo e chegando até vários outros municípios, podendo assim chegar até o estado do Espírito Santo. Muito tem sido dito sobre essa questão da eficiência da empresa ao alertar sobre a tragédia a comunidade de Bento, sobretudo que é a comunidade que está abaixo da barragem. E aí ficam alguns questionamentos que nós temos que debater eles aí ao longo desses próximos meses aí, que são questões importantes para o futuro da mineração, né? A empresa nos disse no primeiro encontro da comissão, no primeiro encontro dos deputados, presidentes do meio ambiente, de Minas Energia, Cássio e Gil conosco lá em loco, que foi feito todo o trabalho que estava previsto em lei de divulgação para a comunidade. Mas nós vimos que algumas falhas ocorreu. Então não teve a sirene, aquela sirene que falam aí, a sirene do pânico, o aviso do pânico, isso não teve lá no encontro. Foi feito algumas ligações para algumas pessoas da comunidade, da prefeitura, mas uma ligação para um líder comunitário, como que ele vai avisar toda a comunidade? Não tem condições de chegar até toda a comunidade. Então acho que esse desdobramento que é importante, que a gente trate ele com muita responsabilidade. As leis estão aí, será que elas estão sendo bem fiscalizadas? Será se as leis são atuais? O que nós podemos fazer para melhorar essa questão? Qual é a responsabilidade da empresa? Qual é a responsabilidade do Estado? Qual é a responsabilidade do governo federal? Eu acho que nós temos que tratar isso com prioridade que deve ser total, pelo menos para minimizar essa tragédia tão grande para aquelas pessoas que foram atingidas, para as cidades atingidas e para o Brasil como um todo, né? Deputado Cássio. Bem, Natália, foi lamentável enxergar no dia seguinte a tragédia, quando visitamos lá, eu, o deputado Tiago, o deputado Gil Pereira, as condições devastadoras em virtude do rompimento das barragens. Nós temos algumas obrigações a serem cumpridas, nós como parlamentares do Estado de Minas Gerais, membros de um órgão fiscalizador do Poder Executivo, mas antes disso nós precisamos ter a correção desses danos à comunidade de Bento Rodrigues, à comunidade dos municípios atingidos, de Valadares. E, paralelo a tudo isso, a gente fazer o acompanhamento do que a empresa está oferecendo para as pessoas que perderam todo o seu patrimônio e aqueles que ainda estão desaparecidos. A vida humana é o nosso bem maior, é a maior riqueza que temos ali em toda a nossa humanidade. Então, nós temos esse lado primeiro. E o segundo é da reparação do dano ambiental. Nós acompanhamos, percebemos que o conserto será impossível de fazer, tamanho o dano ambiental ocasionado. Mas nós temos que tentar buscar o máximo da reparação ambiental possível. Mas o que a gente tem percebido nesses dias que sucederam a tragédia, e eu quero aqui destacar a todos os telespectadores que nos acompanham, é a solidariedade do povo mineiro, em especial. Porque o que a gente percebe são campanhas sendo feitas nos 853 municípios para enviar água aos municípios atingidos, para enviar donativos, mantimentos, agasalhos, para que tudo que aquelas famílias vêm sofrendo possa ser um pouco minimizados. Mourão está aqui, vai dar o seu testemunho do que é uma cidade como Governador Valadares, com tamanha população, tendo desabastecimento de água, que é o bem maior que nós podemos ter na nossa sobrevivência. Então, vamos participar ativamente, espero que essa comissão extraordinária dê uma colaboração efetiva, porque nós estamos vendo aí todos discutindo, debatendo, questionando, mas o que o nosso povo, nossa população espera de nós são ações efetivas para a minimização dos seus danos. Então, deputado Bonifácio Mourão, e a avaliação que o senhor faz dessa tragédia? Olha, os deputados que me antecederam, Tiago Cota e Cássio Soares, já fizeram avaliação, a meu ver, que espelha bastante a tragédia que estamos vivendo. Mas ninguém consegue imaginar o tamanho dessa tragédia. Começou com o rompimento da barragem em Mariana, no Alto Rio Doce, atingiu o Médio Rio Doce,
a nossa governadora Valadares e todos os municípios do Médio Rio Doce, e chegou até o mar. Então a imagem do início ao fim impressiona da pior forma possível a todo ser humano que tem que se sensibilizar com essa triste realidade. Eu falo mais por governador Valadares, a região nossa do Rio Doce, embora a gente reconheça a triste perda de Mariana, incluindo vidas humanas, tantas pessoas desalojadas e desabrigadas, mas lá em governador Valadares e em outras cidades mineiras, Valadares, por exemplo, toda a água das casas vem do Rio Doce, é captada do Rio Doce. Nós já tivemos enchentes enormes em Valadares. Eu fui prefeito 2 vezes, 8 anos, e já sofri com problemas de enchente. Mas a água que vem do céu é muito diferente da água que vem por obra humana, como é o caso dessa que veio com o rompimento dessas barragens da mineradora Samarco. Essa água causa um mal muito grande. A água que vem do céu não mata peixe. A pessoa pode beber dela, desde que tratada. Esta não. Lá em Governador Valadares, por exemplo, a prefeitura tem tentado, tem se esforçado no sentido de tratar a água, inclusive com essa planta chamada acácia negra, está conseguindo de alguma forma recuperar. Mas a água continua com um mau cheiro muito grande, com a coloração amarelada. Eu vim de lá agora, ontem. A nossa comissão, a Comissão das Barragens, esteve ontem, governador Valadares, assim como já foi a Mariana. E lá nós vimos filas quilométricas, em 48 postos, onde o pessoal está enfrentando 4 horas de fila para pegar um galão de água de 3 litros. Imagina você. Não tem outro recurso. O pessoal não está confiando ainda na água do SAI, por causa do cheiro e da cor. Então nós estamos vivendo um drama muito grande. Estamos trabalhando em 2 vertentes, todos nós. Quais são as 2 vertentes? A primeira, buscar de imediato um socorro a todas as pessoas atingidas. A segunda, buscar a responsabilidade real das empresas que foram culpadas, ou da empresa culpada por essa situação, inclusive parte do governo federal e do governo estadual, por questão de fiscalização. Agora, deputado, já que o senhor falou sobre essa questão da água, a gente tem uma notícia de que o IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, por meio de uma parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação do Senai-FIENG, coletou amostras 2 dias depois do rompimento de água e sedimentos. Eles foram retirados do Rio Doce, na altura da cidade de Rio Doce, e antes da foz do Rio Casca, na cidade de Rio Casca. E os resultados preliminares indicaram que as amostras tinham níveis de oxigênio e turbidez em desacordo com os limites da legislação. Outros resultados foram divulgados pela Prefeitura de Baixo Gandu, no Espírito Santo, no dia 13 de novembro. Uma das amostras coletadas no Rio Doce e analisadas pelo laboratório Tomasi tinham elevação nos níveis toleráveis de metais como arsênio, bário, chumbo, cobre, mercúrio e níquel. No dia 17, a Fundação Ezequiel Dias, ligada ao governo de Minas, informou que os níveis de chumbo, mercúrio, arsênio e outros metais no Rio Doce estavam dentro dos parâmetros toleráveis pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, para tratamento da água. Ficam aí um laboratório e a Fundação Ezequiel Dias com versões um pouco distintas, né? A gente vai ver agora a reportagem de uma reunião da Comissão Extraordinária das Barragens realizada em Mariana. Os desabrigados de Bento Rodrigues querem que a Samarco arque com as despesas de construção de uma nova vila em local seguro e seguindo as mesmas características sociais e econômicas do distrito destruído pelos rejeitos da mineração. Antônio, que conseguiu salvar apenas o carro, morava numa casa ao lado da igreja. 47 anos de história que você constrói, que dentro de 8 a 10 minutos foi tudo consumido pela lama. A solução ideal hoje é tá tirando essas pessoas presas por um quarto de hotel igual eu estou e levando para uma casa para dar um conforto a mais. Ao todo, 1.265 pessoas ficaram desabrigadas em 4 comunidades diretamente atingidas pela lama. As multas, bloqueios e acordos judiciais com a Samarco somam cerca de R$1,5 bilhão. Além desse dinheiro ser considerado insuficiente
Pelos atingidos, ainda não foram definidas as indenizações às famílias que sofreram danos materiais e psicológicos com o rompimento das barragens. A Defensoria Pública, através da Defensoria Pública de Direitos Humanos, esteve presente desde a semana passada aqui na comarca de Mariana para poder ouvir cada cidadão atingido e a partir dessa oitiva dessas pessoas nós vamos tentar balizar e construir um parâmetro para poder chegar-se a um valor definido de dano material. E a questão do dano moral, nós também vamos pedir em ação coletiva. Moisés mora na zona rural de Periquito, a 30 quilômetros de Governador Valadares. O pescador veio ao encontro como representante de trabalhadores que perderam fonte de renda ao longo da bacia do Rio Doce. Até hoje não teve ninguém da imprensa ou diretamente da empresa que procurando para estar fazendo esse cadastro. O maior medo é ser esquecido mesmo. O fotógrafo Sebastião Salgado, que é estudioso do Rio Doce, ele fala que só para recuperar as nascentes nós precisaríamos de em torno de 5 bilhões. E eu acho que é responsabilidade da empresa agora recuperar a nascente. Se isso não for feito, o rio não renasce. O representante da Samarco disse que a prioridade ainda são as ações emergenciais. Ele rebateu acusações de que a mineradora estaria desencorajando os atingidos a buscar apoio de movimentos sociais. Não tem nenhuma atuação da Samarco nesse sentido. Pelo contrário, a atuação da Samarco é totalmente transparente. As reuniões que estão sendo feitas com as comunidades são de ciência do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Defesa Civil, da Prefeitura, entre outros órgãos que têm participado desse debate. A lição maior que todos nós precisamos tirar dessa tragédia é que o código mineral que se encontra hoje no Congresso, se arrastando por uma aprovação, precisa ser rapidamente discutido e aprovado naquela casa. Ao mesmo tempo, trabalhar de forma séria, de forma responsável, para que todas essas empresas que exploram essa questão do minério e na sua exploração poder usar novos métodos que não sejam esses de rejeitos, colocando em barragens e colocando todas as vidas das pessoas que moram próximo em risco. Deputados, o que o poder público e até mesmo a Samarco, eles podem fazer neste momento, ações ainda para tentar minimizar esses impactos? A lama já chegou até o mar, são imagens impactantes, que a gente viu nos últimos dias. O que se espera ainda, tanto da empresa quanto do poder público, neste momento? Olha, claro que todos nós esperamos que a Samarco e as suas sócias, Vale e BHP, respondam pelos danos causados. E tem que responder, e o prejuízo é incalculável. Nós vimos aí um acordo, um termo de compromisso assinado entre o Ministério Público e a Samarco, de R$1 bilhão. Isso é preciso ficar bem claro. Este acordo não é definitivo, o próprio Ministério Público já esclareceu isso. Isso é para um início de conversa, isso é para começo de socorro, desde Mariana até Imorés, em Minas Gerais, passando por Governador Valadares. Isso, por exemplo, lá em Governador Valadares, tem aproximadamente 150 caminhões-pipas transportando água para as comunidades de um modo geral. Esses caminhões, a prefeitura que está fornecendo ou é a própria empresa? Não, a empresa é cerca de 100 ou 100, até 109 são da empresa. O restante vem de todos os lados. O deputado Cássio Soares lembrou bem, a solidariedade dos mineiros é muito grande e dos brasileiros, Cássio. Tem vindo água de várias partes do Brasil para o Governador Valadares. Ontem mesmo a Igreja Católica de Belo Horizonte, através do Padre Joel, mandou um caminhão-pipa para Valadares e assim tem vindo de todos os lados. Mal de nós se não fosse essa solidariedade humana, se não fosse o ato cristão da solidariedade. Mas a empresa, só um minutinho, Cássio, a empresa precisa se responsabilizar agora com todos os socorros necessários, porque ela é a responsável. O governo também tem a sua parcela de culpa pela falta de fiscalização adequada, principalmente do DNPM. Nós vamos falar sobre isso. Natália, eu acho que são duas frentes importantes de serem observadas aí e trabalhadas. Primeiro, a reparação e segundo, a preservação das barragens ainda existentes. Se Germano tem um volume de rejeitos, de lama, muito maior do que a Santarém e Fundão, que são as outras duas barragens,
Então nós temos que ter esse cuidado, né? A cobrança em cima da empresa para que ela tome todas as providências possíveis para preservar essa barragem, para que ela não tenha riscos de rompimento. Caso isso aconteça, os danos serão ainda maiores, bem maiores, né? Mais as cidades sendo atingidas, os nossos mananciais sendo comprometidos, né? E tantas pessoas... Só para a gente ter uma noção, Cássio, a nossa produção levantou que a barragem de Germano, ela tem 200 milhões de metros cúbicos de rejeitos. A do Fundão tinha 55, diz a empresa que desceram 44, se não me engano. A gente imagina 4 vezes maior. Quase 4 vezes mais. Essa lama da Fundão, da barragem de Fundão, que chegou ao mar, imagino que seria se a Germano se rompesse. Então, paralelo, eu acho que é bom preservar e trabalhar ao máximo a preservação dessa barragem e, segundo, a reparação dos danos, que a gente percebe aí que a limpeza de Barra Longa já está acontecendo, de diversos municípios, mas a Samarco ela deve esse compromisso moral com a nossa comunidade mineira, com a população de Mariana, dos municípios atingidos, de gastar o que for necessário. Não sei se esse acordo de 1 bilhão firmado com o Ministério Público é suficiente. Os danos são grandiosos. Nós sobrevoamos a região lá, o deputado Thiago estava junto, então nós percorremos lá quilômetros e quilômetros e percebemos que os danos são devastadores. Então, independente de recursos financeiros, nós queremos que os danos sejam consertados em toda a sua extensão. Pois é, em relação a esses danos, deputado, como é que está a situação em Mariana? Muita gente ainda está em hotéis, algumas casas já foram alugadas, mas os moradores dizem que ainda não receberam nenhuma indenização, nenhuma ajuda de custo, porque muitos não conseguem mais trabalhar, né? Que dependiam ali daquela terra, né, da agricultura de subsistência. Como é que está a situação? Natália, o que eu sempre falo, que em momentos como esse, é importante que a gente se atente para uma palavra fundamental, que é a eficácia. Nós temos que ter eficiência, a empresa tem que ter rapidez, porque você esperar uma semana, um mês para mudar de um hotel para uma casa que está sendo locada, já com os danos psicológicos tão graves que foi afetado essas pessoas, sobretudo os desabrigados, sobretudo aqueles que perderam entes, perderam familiares nessa tragédia, eu acho que é você levá-los a mais uma exposição, a mais uma tragédia, a tragédia pessoal, a tragédia familiar. Nós estamos acompanhando isso muito de perto em Mariana e já houve pela Samarco o compromisso e acredito que nos próximos dias a Samarco estará levando todas as famílias para as casas, porque você tira do ambiente de frieza de um hotel e põe as famílias juntas nas casas. Eu acho que isso é um ponto importante e é um ponto que a empresa acertou de fazê-lo. Mas nós temos alguns questionamentos que a gente percebeu no decorrer das nossas caminhadas. Eu fui a todos os hotéis conversar com os atingidos e todos eles muito preocupados em não serem levados para cidades vizinhas, para não ficar no esquecimento, ficar longe da sua terra, longe da sua comunidade. E a Samarco, por uma dificuldade de primeiro momento de logística, a gente também entende isso, não conseguiu locar todas as casas em Mariana e teve que locar em cidades outras da região. Nós queremos que isso seja revisto, que seja momentâneo essas outras casas, mas que possa trazê-los todos para Mariana. Segundo ponto importante na matéria que foi passada há minutos, os moradores de Bento Rodrigues têm medo de voltar a Bento Rodrigues. Nós queremos reconstruir Bento Rodrigues, porque lá tem uma história, ali tem nossos antepassados, ali tem o cemitério de Bento Rodrigues. Bento Rodrigues é uma cidade, é um distrito onde tudo começou em Mariana, onde a mineração começou na minha região. Agora, nós não queremos reconstruí-la para morar, porque nós também entendemos que, imagine, um filho de Bento Rodrigues voltar a morar debaixo de uma barragem. Voltar a ter toda a tristeza. Novo Bento, né? Um novo local. Onde todos vão morar juntos, numa vila, porque é fundamental, as pessoas se conhecem ali de uma vida inteira, são vizinhos, são amigos, mas uma vila que tenha toda a infraestrutura necessária. Então isso é importante que seja feito esse mesmo TAC que foi feito, mas voltado para esta finalidade e com rapidez, porque cada dia que se passa é um dia menos para essas pessoas, é um dia de desespero, de angústia, é um dia de tristeza, e nós temos que abreviar pelo menos essa tristeza. Eu acho que importante agora nessa questão social, nessa questão das moradias, é a gente trazer soluções rápidas e ágeis. Agora é lógico que, como bem disse o Mourão, como bem disse o Cássio,
nós sabemos que esta tragédia, houve muitos erros até que ela ocorresse, né? Nós temos um DNPM aí que tem 4 funcionários para fiscalizar mais de 750 barragens em Minas Gerais. E isso é algo que tem que ser posto aqui na comissão, isso é algo que tem que ser debatido por essa casa. Nós temos aí uma empresa hoje que está com todos os melhores técnicos do mundo para conter... Só interromper um minutinho, se você permitir, cara. E o DNPM, o diretor-geral foi exonerado há pouco tempo. E ninguém está sabendo o motivo. O motivo deve ser este, mas ninguém está revelando. E o DNPM está completamente sucateado. E é uma situação perigosa, porque hoje, e eu vou a Mariana quase todos os dias, hoje a gente vê em Mariana o mundo inteiro está voltado para a Mariana. Então os melhores técnicos do mundo estão lá, nós estamos trabalhando, a empresa está trabalhando minuto a minuto para conter essa possível trinca que ocorreu na barragem Germânia, que é uma das maiores do mundo. Mas e daqui 6 meses? E daqui 1 ano? E as outras barragens que estão aí no nosso estado de Minas Gerais? Nós somos um estado minerador, nós sabemos disso. E nós não queremos ser contra essa nossa vocação, mas nós não aceitamos ela a todo custo. Nós não aceitamos ela com os níveis de risco que estão sendo praticados nos últimos anos. Então nós temos que combater isso, nós temos que regulamentar. O Código da Mineração também foi muito bem dito aqui na reportagem, está há anos arrastando na Câmara Federal. Isso é um absurdo. Nós temos uma mineração aí com tecnologias muito mais avançadas, mas que não está regulamentado. Nosso Código de Mineração já passou por N debates em Minas e em outros estados, mas não avança. Eu acho que, será se precisou chegar ao ponto de termos uma tragédia como essa para que as pessoas entendam que as leis têm que ser mais ágeis? Pois é, justamente sobre isso, deputado, que a gente vai falar no próximo bloco. Será que são necessárias mudanças na legislação ou será apenas necessária uma fiscalização mais eficiente para se evitar novas tragédias? A gente volta em instantes.